Nesta semana, quem conta um pouco da sua história, da sua vida, é o professor Nazinho Chubassi. Boa noite, Nazinho. Boa noite, Graça. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com você e falar um pouco da minha vida, um pouco de Barretos. Nazinho, eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem estão se lembrando do professor Nazinho com muita saudade e também do professor Nazinho que sempre está lá fotografando, gravando um pouquinho da nossa história. Como é que surgiu, professor, essa vontade, despertou para estar gravando um pouco de Barretos, da história de Barretos, das pessoas que vivem em Barretos? Começou assim, eu gostaria de ter visto coisas de 1950, 60, 70, mas naquela época não tinha gravação, não tinha filmagem, nem fotografia. Muito difícil, né? Difícil. Então eu pensei assim, é melhor, então eu vou fazer tudo isso, porque assim como eu tive vontade de ver coisas antigas, essa mocidade, esses jovens, o povo em geral, daqui 20 anos vai ter vontade de ver coisas que já aconteceram. Eu pensei, essa foi minha ideia. E assim eu estou guardando a história. É o patrimônio, né, Nazinho? É isso, patrimônio. É um patrimônio histórico. Histórico de Barretos, eu acho muito importante. Vivi sempre aqui, sou de Colina, mas com 13 anos eu mudei para Barretos, vim morar aqui estudar. Então eu acho que Barretos é a minha cidade. Eu fiz tudo aqui. Eu sou quase o que sou, começou em Colina, mas eu estou aqui agora vivendo. Já há 50 e tantos anos eu estou vivendo aqui, estou respirando esse ar de Barretos, vivendo o cotidiano de todo dia, os acontecimentos, as coisas boas, as coisas ruins. Então foi assim que começou. Ô, professor, você é descendente de sírio-libanês. Os teus pais vieram, né, do Líbano. Do Líbano. Casaram-se aqui no Brasil. E teve quantos filhos? Tiveram quantos filhos? Ao todo, 7. Comigo, 7. 2 homens, 5 mulheres. Então, eles vieram do Líbano. Meu pai veio depois que minha mãe veio, casou-se com ela e foram morar em Colina. Tiveram 7 filhos. Construíram e foram morar em Colina. Foi um desses aí eu nasci. E você já foi ao Líbano? Não fui. Eu não tive oportunidade de ir lá. Mas meu pai sempre falava que era a coisa mais linda, Beirute. Ele falava que aquilo ali parecia aquela clarinha, tudo bacana, tudo limpo. Ele sempre falou. Então eu tenho vontade de ir lá. De conhecer. De conhecer a cidade todinha. Um pouco da história. Você conhece só das histórias que ele contava? Que ele contava muita história, muita coisa boa. Ele veio de navio, ficou 35 dias aqui. 35 dias para chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Chegou no Rio? Chegou no Rio. Mas estamos aí. Ô, professor, você não sei se ainda dá aula particular. Eu dou aula ainda. Você acha que por essa paciência, por esse respeito que você tem pelo outro, pelo tempo do outro, facilitou? Eu lembro, na minha época, você me deu aula particular, eu estudava no Estadão, não me lembrava, com a professora Maria Alves, e aí não estava entendendo lá um pouco, eu acho que era até intersecção, eu não lembro a matéria assim corretamente. E ia lá na 23, né? Com a 26. Com a 26. Isso. E olha, eu aprendi coisas assim, que para mim, eu estava assim, era grego, eu não estava conseguindo aprender a matéria. E com você foi assim, como se abrisse a minha cabeça e eu passasse a enxergar aquilo assim, muito óbvio.
Não, essa eu acho que é a didática. Todo mundo falava assim, que eu era autodidata. Porque, em verdade, eu não ia ser professor de matemática. Eu era bom em matemática, estudava só. Não queria saber, passava, um dos poucos da classe que passava, mas eu queria fazer geografia. Talvez influência da Dona Lídia, da Radija Lamar, e da Dona Lídia Scanavia. Eu influência. Mas, de repente, eu comecei a ir para o lado da matemática, explicando coisas para os colegas, para as meninas, para os meninos. Aí eu desenvolvi a ideia de dar aula de matemática. Foi quando eu fiz matemática. E além de fazer a matemática, de ser professor lá na Unifeb, você também sempre reservou uma parte do seu tempo para aula particular. Ah, não, para aula particular, sempre. Eu na faculdade de aula, faz 31 anos que eu dou aula lá. Mas eu sempre estou dando aula. Eu estou dando aula, não estou com muita aula, porque o ensino está meio diferente. Então os alunos não estão procurando mais como procuravam antigamente, que queria estudar todo dia, aprender. Não, agora eles vão, mas não é como antigamente. Eles vão assistir 2 aulas, 3, quer aprender tudo num dia só. Mas eu estou dando aula ainda. Além de estar na Unifeb, eu dou aula ainda particular. Professor, você acha que hoje os meninos perdeu a vontade, a capacidade de querer aprender, aprofundar? Ou você acha que a escola facilitou muito e eles têm noções e passam de ano e aí não se empenham? Porque na minha época, a gente ficava de segunda época, ficava de exame, então ficava de exame, tinha que estudar ou para passar ou ia para a segunda época e tinha que estudar para não perder o ano, então... Não, eles facilitaram muito. Antigamente era uma rigidez muito grande, mas depois mudou tudo, aí eles facilitaram, ficou bem fraco, não era. O bom seria meio termo, nem difícil e nem fácil demais, porque o aluno saía antigamente, ele saía, às vezes ele fazia 7ª, 8ª, que era ginasial, ele saía por causa de uma disciplina, matemática, por causa de uma coisa. Mas depois, pioraram, aí eles facilitaram demais, alunos que nem sabiam, eles passavam. Também não era desse jeito, não podia ser assim. Eu quero deixar aberta agora para você. A minha ideia da filmagem, por exemplo, de guardar tudo isso, a minha ideia sempre foi essa, fazer um museu de imagem, som e antiguidades. Mas não deu ainda. Não tem condições ainda, porque tudo é caro. Mas essa que é a minha ideia, fazer um museu. Que é o teu sonho? Meu sonho está aí, museu de imagem, de fotografia que eu tenho, de construções antigas, que não existe mais em Barretos. Filmes, coisas antigas que nem eu não sabia que eu tinha. Eu olho lá e falo, nossa, eu filmei isso. E também a antiguidade. A antiguidade que eu falo, eu não vou adquirir um material de 1500, porque não tem condição. A antiguidade que eu acho são peças, por exemplo, de 1940, 1950, 60, 70. É isso que é a minha ideia. Então, professor, fica aí a sua ideia lançada. E alguém que esteja nos assistindo, que também interesse por isso, né? Isso. Que te procure, que dê uma mão para que esse teu sonho saia do sonho e se torne uma realidade, que vai ser muito importante para Barretos e para toda a nossa região. E eu ficaria muito contente de saber que é coisa nossa, é de Barretos. Isso é importante porque eu tenho um amor por Barretos, não estou desprezando Colina, mas é um amor que eu tenho por Barretos. Eu viajo, às vezes vou em São Paulo na casa do meu filho, eu tenho vontade de vir correndo para Barretos. Que bacana. De ver isso daqui, ver o povo, as pessoas, essa palavra é maravilhosa. As ruas, vim aqui para ver Barretos, as ruas, até as ruas são bonitas. Sente saudade, isso é uma paixão. Até as ruas eu acho lindas. Bacana, é diferente daqui, é diferente de qualquer cidade. Quero agradecer o senhor por ter aceito o nosso convite e agora nós vamos para um pequeno intervalo. Continue com a gente.